um marco de referência imanente. Deixa eu explicar essa expressão. O marco é aquilo que uma pintura. O marco é que enmarca, vamos dizer assim, uma pintura. Coloca os limites. E o que esse pensador cristão quer dizer é que nós estamos governados por uma visão da vida total e absolutamente imanente. Quer dizer que nós pensamos da vida, o mundo, não estamos falando dos crentes, o mundo, a cultura que nos rodeia, pensa da vida em um sentido puramente físico e material. Que a vida humana é simplesmente o que acontece desde o momento do nascimento até o momento da sepultura. E não existe mais nada. O mundo, o que... Tá, muito interessante cada um de nós pensar isso que ele acabou de dizer. Se para mim a vida é o nascimento, barriga da minha mãe, quando eu for enterrado, eu não tenho vida espiritual. Se a minha mente está ligada a isso, do nascimento à morte física, eu não tenho vida espiritual. Qualquer um pode olhar dentro de si e verificar. Por isso que quando há o novo nascimento, o nascimento de uma pessoa, um nenê, eu já estou preocupado que os pais venham lhe ensinar a vida espiritual. O Evangelho, dizer para a criança, de acordo com a maturidade dela, mas falar de Deus, falar da vida espiritual, que a vida não é só física, não é só material. Agora, se os pais vivem falando em comprar carro, comprar casa, que falta dinheiro, que precisa de dinheiro, essas coisas do mundo, mas não falam de Deus, essa criança não vai ter a oportunidade de ter uma vida espiritual. Vamos para o outro extremo. A pessoa está nas últimas, vamos falar assim, de uma forma respeitosa. A pessoa já tem idade, a pessoa tem lá seus problemas de saúde, ou teve um AVC, está enfermo, está na UTI. Aí, a minha preocupação, digamos assim, é levar para essa pessoa para ela nascer de novo. Porque se à medida que ela está morrendo do seu corpo físico, ela vem a nascer de novo e encontrar Cristo, ela tem a vida eterna. Então, para mim, não está muito preocupado o nascimento em si ou a morte em si, está preocupado. Eu estou preocupado, eu como cristão verdadeiro, e qualquer cristão verdadeiro, já está preocupado em salvar vidas, salvar almas para Deus. Por sinal, Jesus Cristo falou, ide a todo mundo pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? É falar da vida transformada pelo evangelho. Mas eu só compreendo isso se eu sou discípulo de Cristo. Eu só sou discípulo de Cristo quando eu creio na morte e na ressurreição e também ressuscito espiritualmente, aí é o novo nascimento, com Jesus Cristo. Aí eu vivo em Cristo espiritualmente, Cristo vive em mim, pois o Espírito Santo ao habitar em mim, a Trindade habita em mim. Em qualquer cristão. Não sou eu melhor que qualquer um. Muito pelo contrário, o cristão sabe que ele é um vaso cheio de conteúdo e que se não tiver o conteúdo que é a Trindade, a habitação do Espírito Santo, não é nada. Vai virar pó. Vai virar nada numa vida eterna nos lagos de enxofre, no inferno. É uma coisa muito séria. Não estamos falando aqui de ganhar mais dinheiro ou ter sucesso.
Nós estamos falando de vida eterna, para dar glória a Deus. Importa é o que acontece desde que nascemos até que morremos e vamos para a tumba. E tudo mais não existe. Então as pessoas estão focadas apenas nas coisas do mundo material, no sucesso material, na vida material, na saúde material, na beleza do corpo físico material, nas poses materiais, no sucesso, nas provisões nesse mundo físico e tudo assim. E aí é que a vida humana se desenvolve nesse mundo. É um marco de referência. Mas, realmente, ele é mais que um marco de referência, ele é uma prisão mental. As pessoas estão prisioneiras dessa visão. É como se tudo que existisse fosse isso, e então eles não conseguem ver mais do que isso. No tempo antigo, as pessoas também estavam governadas por uma visão estreita das coisas, uma visão estreita. Mas a diferença é que a visão deles era uma visão religiosa estreita. A nossa visão já não é mais religiosa. Nós estamos dominados por um pensamento secular que exclui totalmente Deus da vida humana. Você viu que Deus não faz parte da vida humana em qualquer sentido. Você pode ouvir os jornalistas falando, pode ouvir os cientistas falando, você pode ouvir qualquer experto falando de qualquer tema e você vai ver que Deus não é parte do assunto. Deus está excluído. Isso é, vamos dizer assim, a visão secular da vida humana que governa a cultura atual. Então, como nós estamos dentro dessa cultura, resulta muito fácil que nós sejamos influenciados por essa cultura sem nos perceber que estamos sendo influenciados. Faz um tempo atrás, poucos anos atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, foi feita nos Estados Unidos uma pesquisa entre as igrejas evangélicas, sobre como os jovens percebiam a existência e a presença de Deus nas vidas deles. Foi feita uma pesquisa geral. Muitos jovens foram pesquisados. E sabe qual foi a terrível conclusão? Que a maioria deles tinha uma ideia totalmente errada de Deus. Os cientistas que fizeram aquela pesquisa, eles dizem que a maioria dos crentes tinha uma ideia deísta de Deus. Deixa eu explicar essa expressão. O deísmo é uma ideologia, uma filosofia que foi desenvolvida por aí pelo século XVII e XVIII, que diz que Deus criou o mundo, criou o universo, o criou perfeito, totalmente perfeito, porque Deus é perfeito, e então tudo que Deus faz é perfeito. Então ele criou um mundo perfeito, e então, assim como uma pessoa cria um relógio, e o faz funcionar perfeitamente, e depois o relógio começa a funcionar sozinho e não precisa mais da intervenção daquele que o criou. Então o deísmo diz, Deus criou o mundo. E Deus fez que o mundo começasse a funcionar. E depois disso, Deus se desentendeu totalmente do mundo. E Deus não interage mais com o mundo. O mundo continua funcionando sozinho até hoje. Mas Deus não tem nada a ver com o mundo desde esse momento de criação. Deus está, em outras palavras, totalmente ausente. Totalmente Da história do equivocado. mundo. Ele não participa mais da história do mundo. E por isso, os milagres e todas essas coisas são impossíveis. Porque Deus não participa mais da história do mundo. E se você pensa um pouco, muitos crentes, infelizmente, pensam de Deus de uma maneira parecida. Quer dizer, vivem suas vidas como se Deus estivesse totalmente ausente. Esse é inferno. Na vida diária, nas decisões diárias, nas coisas que fazem diariamente, nas escolhas, no desenvolvimento das suas profissões, da sua vida constante, diária. Deus está ausente. Por isso, E é exatamente o contrário que tem que ser se você e eu somos cristãos verdadeiros. Se eu que sou cristão verdadeiro, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser governado pelo Espírito Santo. É só sendo governado, guiado, iluminado, ensinado pelo Espírito Santo. É só tomando as decisões do dia a dia pelo Espírito Santo
é que eu vou dar glória a Deus. Essa é a obediência. Isso é espiritual. Isso não é lógico. Isso é revelação. Isso não é regra. Jesus Cristo, no Apocalipse, fala para 7 igrejas, está escrito lá, 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Ele já falou 2000 anos. E você está ouvindo o Espírito? E eu estou ouvindo o Espírito? Eu tenho que toda hora me vigiar para ver se eu estou ouvindo o Espírito. Por quê? Porque o mundo me atrai. O mundo nos atrai. A gente quer tomar decisão do nosso ego, da nossa cabeça. E não, a decisão tem que ser sob orientação do Espírito Santo. Esse é o treinamento diário, constante. Vamos